A razão que me traz à tribuna dessa casa hoje à tarde, senador Pedro Simon, senador Cacá, senador Fleury, senador Suplicy, meu amado, querido, ex-grande governador do Acre, e nesse momento, um excelente senador, vou tirar essa palavra grande, porque grande é Deus, nós não somos nem altos, né? Ontem nós tivemos, no Senado da República, aliás, precisamente na segunda-feira, às 9 horas da manhã, a 5ª audiência pública para discutir legalização de maconha no Brasil. Quero saudar o senador Fleury Guerreiro, senador da vida, da família, e que de forma competente representou a todos nós que refutamos, repudiamos, não fazemos parte, não engrossamos o couro, muito pelo contrário, daqueles que querem legalizar droga no Brasil, em função de nós, numa segunda-feira, dentro de um processo eleitoral, não termos a possibilidade de aqui estar. Aqueles senadores que lá estiveram, me refiro ao senador Fleury, porque efetivamente foi o que mais esteve, senador Jorge Viana, colocando a posição clara de todos nós. Ontem eu estive, imaginando fosse a penúltima audiência pública, mas depois foi comunicado que era a última, para poder debater e colocar a posição da Frente da Família, frente a essa que represento, e que dos 81 senadores, temos 72 senadores na Frente da Família e mais de 470 deputados federais. Com essa nova composição da Câmara Federal, imagino que nós teremos muito mais na Frente da Família, daqueles que vão enfrentar e que têm enfrentado de forma muito corajosa valores que mantêm a família de pé. Volto a repetir uma frase que tenho falado diversas vezes nessa tribuna: Ministério Público, Conselho de Saúde, Conselho de Segurança, Deus não criou nada disso, Deus criou família. A partir da família, tudo; fora da família, nada. As movimentações ocorridas durante as audiências públicas, há um grupo de pessoas que tentam de todas as formas e forças escusas do poder econômico por trás disso, na tentativa de legalizar a maconha no Brasil. Anunciei ontem a criação da Frente Parlamentar em defesa da vida contra a legalização das drogas. Uma frente parlamentar mista, que espero, senador Cacá, que tenha maioria absoluta nessa casa. Estou certo que teremos, porque ontem, antes de ir à audiência, havia falado pelo telefone com diversos senadores, com o senador Pedro Taques, relator do novo Código Penal brasileiro, hoje eleito governador com méritos de Mato Grosso, e certamente um grande governador será. E ele disse: fale em meu nome, fale em nome das fronteiras do meu estado, fale em nome do meu povo sofrido, vilipendiado com o advento das drogas, de que eu, Pedro Taques, ex-procurador federal, senador da República, relator do novo Código Penal e governador do meu estado, que sou terminantemente contra a legalização da maconha no Brasil. Palavra que eu vi de tantos outros senadores, senador João Claudino, senador Petecão, aqueles que fui ligando para poder me dar autorização para falar no nome deles e do povo dos seus estados respectivos. Pois bem, eu anunciei a criação da frente. Será uma frente mista. E que nós aprofundaremos esse debate, embora sabendo que um país como o nosso, que só com o Paraguai tem 1.100 quilômetros de fronteiras abertas, onde se produz quase toda a maconha para tráfico internacional, e que esse país, com a infraestrutura que tem de portos, aeroportos e fronteiras secas, nós nos tornamos o entreposto para as drogas no mundo.
Vivemos num país onde o polígono da maconha, da Bahia para cima, em Pernambuco, produz o consumo do Nordeste e parte também do Sul. Mas também o polígono da maconha produz para tráfico internacional por conta de que nós temos uma infraestrutura. Há um poder econômico por trás disso com o advento do enfrentamento que a sociedade resolveu fazer com o tabaco. A sociedade brasileira resolveu rejeitar o tabaco. E a indústria do tabaco, a cada dia ela fica pior, a cada dia ela vai cambaleante, criando novas formas de criar adeptos. A sociedade já o rejeita. E com a morte dessa indústria, é preciso que alguma coisa substitua. E há coisas e forças econômicas, porque é preciso industrializar. Falava ali agora com o nosso querido senador Jorge Viana, e a gente discutia a situação do Uruguai. E eles usam o Uruguai, usam a Argentina, quando quer dar exemplo. O Uruguai não é exemplo para nada para nós, com todo respeito. A Argentina não é exemplo de nada para nós, com todo respeito. E dizia muito bem o nosso senador. O Uruguai é um bairro de São Paulo. E legalizou a maconha com o parlamento dividido. E ao legalizar com o país dividido, ficaram se perguntando. Mas está legalizado e eles vão comprar onde? Na mão de quem? Do traficante, e resolveram criar uma estatal da maconha. Ora, você já viu CD que é produzido legalmente e vendido no shopping, nas lojas? Você já viu CD de pirata também? Onde tem maconha legalizada, tem maconha pirata. Aquilo que não for produzido pela estatal do Uruguai, será crime então? Pergunto aos senhores, um traficante do Brasil, traficante de maconha com 4 mandados de prisão, procurado pela Interpol, fugido, ele então aluga uma casa e vai morar no Uruguai. Pergunta ao presidente do Uruguai, ele será deportado para cá? Ele é um cidadão legal no seu país, no meu ele é traficante? E essa sua irmandade com Lula, com Dilma, com o Brasil e esse nosso Mercosul, ele vai vir para ser preso aqui ou virou cidadão limpo no seu país? Veja que rolo que eles arrumaram. Nós temos fronteiras, 700 quilômetros abertos com o Mato Grosso. Quase 3.000 quilômetros abertos do entorno da nossa querida Amazônia, que Vossa Excelência faz parte, sem falar nos nossos rios, nos nossos igarapés e sem falar por dentro da nossa floresta, das nossas grandes plantações de seringa, que é no seu estado. Olha bem, nós, essa frente parlamentar, vamos discutir esse processo, mas sabemos que nenhum país tem vocação para tal. É só analisar os países que fizeram a legalização e liberaram a droga. Morrem de arrependimento. Eles hoje voltam atrás e alguns estão fazendo já uma redução na sua legislação. Me lembro muito bem da Holanda. Quando presidia a CPI do narcotráfico, nós prendemos um traficante no Pará, chamado Leonardo. Um brasileiro muito bem relacionado com o Suriname, e ele que fazia todo o trâmite, ele que fornecia as armas do Suriname para as Farc, e ele que levava a droga das Farc para o Suriname, para o presidente do Suriname. O presidente do Suriname estava sendo investigado pela Polícia Federal e pelas autoridades da Holanda. E porque nós prendemos o Leonardo, nós então estreitamos, eu como presidente da CPI do narcotráfico, o deputado Moroni Torga, que era relator, e graças a Deus ganhou a eleição agora no Ceará, está de volta esse homem brilhante, corajoso para o Brasil, Moroni Torga. Minhas saudações, amigo. E Moroni Torga, relator. Começamos a estreitar nossa relação com as autoridades federais da Holanda para fins de prisão do presidente do Suriname. O presidente do Suriname foi preso e nessa convivência, cumprindo pena na Holanda, com a ajuda da CPI do Brasil, com a prisão de Leonardo, nós começamos a ouvir das autoridades holandesas, senador Kaká, no país. Num primeiro momento viraram um centro turístico, porque todo mundo ia para lá fumar maconha. Mas quem ia fumar maconha ia andar na rua, só beber água, fumar maconha, não se hospedava em hotel, não consumia em restaurante, muito pelo contrário. A violência aumentou.
Porque aqueles que pregam a maconha como um plantio inofensivo, ela tem um poder fulminante no sistema nervoso central. E tudo aquilo que é estimulante age no cérebro. Ontem nós tivemos uma mesa, e quero parabenizar o senador Cristóvão pela mesa de ontem, uma mesa técnica, uma mesa de pessoas preparadas, sabe, de pessoas que discutiram questões neurológicas, que discutiram questões de efeito colateral, desprovidos de um discurso feito meu, porque eu sou o seguinte: se eu falar contra o aborto aqui, é porque eu sou fundamentalista. Se eu falo contra casamento gay, eu sou fundamentalista. Se eu falo contra a legalização de droga, eu sou fundamentalista. E olha, agora, se defender a família e ser fundamentalista, não estou ofendido com nada. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. O cara me chamar de fundamentalista só porque eu prego contra o aborto, ele está me elogiando. O cara me chamar de fundamentalista porque eu acredito na família tradicional, ele está batendo palma para mim. Me chamar de fundamentalista porque eu vou lutar, continuo lutando. Eu tenho 36 anos da minha vida que te drogado da rua. Eu tenho 36 anos da minha vida, nos primeiros 10, 15 anos, viciados em maconha. Eu aprendi ao longo da minha vida enxugar lágrima de mãe que chora, de pai que se angustia, de famílias que se autodestruíram com o advento das drogas e a chegada da maconha pela mão de um filho, pela mão de uma filha, ou até pela mão de um pai ou pela mão de uma mãe. Droga, a maconha é sim porta aberta para as outras drogas. O sujeito, quando fuma crack, ele deixava a pedra de crack no cigarro de maconha, deixava cocaína no cigarro de maconha. Tentar jogar para a sociedade que nós estamos diante de um monstro sem dente, de um mal que não ofende, de umas trevas que trevas não são, são luzes, nós estamos encandeados de forma invertida. Nós não vamos permitir essa discussão nefasta, sem sentido, num país que, com a estrutura que tem senador Fleury, senador Jorge Viana, nós nos tornaremos o centro, nós nos tornaremos o paraíso da contravenção do mundo. Os contraventores virão viver nesse país, porque esse país tem estrutura para fazer a droga girar de forma milionária no mundo, porque esse é um país que, a despeito das suas adversidades e dificuldades, o povo ainda nutre respeito por essa terra de um país grande que tem, com muita dificuldade, precisando mudar imediatamente, um complexo portuário, um complexo rodoviário com suas deficiências, mas temos um complexo aeroportuário nesse país que é absolutamente chamativo, e é por isso que os grandes estão. Há um indicativo de que o senhor Jorge Soros é um dos patrocinadores disso na América Latina. E ontem, na exposição do senador, do deputado Osmar Terra, que foi relator da nova lei de narcotráfico, ele mostrou o senhor Jorge Soros fazendo comemorações com esses líderes, onde a droga foi legalizada. Ele é um investidor. Se amanhã o Brasil resolve legalizar e industrializar, ele é um investidor. Está jogando a seu favor, sem pensar em lágrima, sem pensar em sangue, sem pensar em dor, sem pensar em sofrimento. Alguns ontem faziam um argumento e diziam o seguinte: mas veja, já estão usando, e cada qual é dono do seu corpo. Eu faço do meu corpo o que eu quiser, é verdade. Deus deu livre-arbítrio ao homem, você faz do seu corpo o que você quiser. Eu uso o que eu quiser, é verdade. Mas porque você usa o que você quiser e você é dono do seu corpo, eu não preciso criar uma lei para virar lei e legalizar uma droga só porque você é dono do seu corpo. Toda lei é feita da regra para a exceção. Lei não se faz da exceção para a regra. Ontem uma mãe deu um depoimento e disse: eu peço ao senhor, senador Cristóvão, pelo amor de Deus, aprova, porque eu não quero ver os meus filhos fumando maconha mofada, essa maconha que vem e fumar dentro de casa. Só falta ver chover para cima, porque o resto tudo eu já vi. Já que pedófilo é compulsivo,
Já que pedófilo é irrecuperável, essa peste, essa desgraça, não tem recuperação para eles, vamos legalizar a pedofilia, porque aí deixa de ter esse crime. Ah, é? É por aí mesmo? Nós vamos submeter as crianças ao sofrimento para saciar a lascívia dessas pestes, porque eles são irrecuperáveis. Agora nós vamos legalizar a maconha, só porque meia dúzia quer fumar recreativamente. Mamãe me acorde. Senador Freire. É uma parte, Vossa Excelência, que ouviu ontem, teve na manhã inteira. E quero dizer aqui, no meu depoimento, senador Magno Malta, que foi a maior felicidade que eu tive nas 4 sessões, foi quando Vossa Excelência chegou. Porque, desde que cheguei nessa casa, tem em Vossa Excelência o símbolo de uma família. Um homem ímpar nessa casa que pode falar sobre droga, porque o senhor já tirou centenas e milhares de pessoas desse mal. Naquela audiência de ontem, cheguei a dizer que estavam fazendo apologia, porque queria que tivesse presente aqui o presidente da sessão, o senador Cristóvão Buarque, porque com a sua tranquilidade, com a sua democracia, ele tinha hora que eu achava que ele deixava correr. Deixava correr muito frouxo a democracia. Democracia é discussão. Você fala, eu ouço, você fala. Agora, ali nós vimos, o que eu senti foi que existia muito mais a tendência de legalizar o plantio da maconha para uso medicinal e para uso, como se diz, para uso, o senhor podia me ajudar? Recreativo. Recreativo. Não foi, hora nenhuma, desvinculado, com certeza, o projeto. Escutei, queriam separar, mas não ouvi do presidente da sessão que no relatório dele será desmembrado o uso medicinal do uso recreativo. Tanto para mim, o uso medicinal deveria ser proibido o plantio, que hoje tem no jornal dessa casa o depoimento do meu pensamento, porque nosso país não dá conta de segurar nem os ladrões da fronteira, nem o tráfico de arma. Como é que vai dar conta de segurar o plantio para uso medicinal? Pedi que importasse, por conta do governo, da Anvisa, cadastrasse só em torno de 70 mil pessoas, que sejam o dobro de 70 mil, as necessidades, com um custo zero para a família. O governo pagaria, trazia e entregaria isso para todos aqueles que necessitam desse remédio. Nós não somos contra. Agora, fiquei indignado, estou extremamente preocupado com o relatório. Estou mesmo muito preocupado com o relatório, que eu queria que estivesse aqui presente o senador Cristóvão Buarque, porque várias vezes ele falou que não precisava ouvir ninguém, que ele poderia fechar e concluir seu relatório, mas que ele ia ouvir os dois lados para fazer seu relatório. Tem certeza que se o relator daquela comissão fosse Vossa Excelência, na primeira audiência, o senhor daria conta de fazer o relatório. Nem precisaria da primeira audiência, porque o senhor tem um conhecimento.
O senhor tem conhecimento que poucos brasileiros sabem do malefício que é a maconha e a porta que ela abre para outras drogas e, principalmente, a porta que ela abre para as mães que irão sofrer e as famílias que irão acabar. Muito obrigado pela parte. Vossa Excelência enriquece o meu pronunciamento, Vossa Excelência tem autoridade, Vossa Excelência participou de todo o processo. A gente sabemos que o senador Cristóvão Buarque é um educador, é um homem preparado, é um democrata, e as pessoas têm temperamentos diferentes. Eu tenho o maior respeito por ele, pelo senador Cristóvão como educador. Mas o senador Cristóvão sabe, como eu sei, o senhor sabe, como o Cacá sabe, como o Jorge Viana sabe, Suplicy sabe. Você pode preparar um relatório cavalo do cão, mas quem aprova somos nós. E assim que o relatório chegar, eu vou preparar um substitutivo. Vossa Excelência assina comigo? Então nós já substituímos. Quem decide é o plenário. Eu pergunto a Vossa Excelência assina a Frente Parlamentar contra a legalização das drogas? Vossa Excelência assina? Vossa Excelência assina, senador Cacá? Quem decide é o plenário. E eu sei que o senador Cristóvão terá o maior bom senso, até porque, por ser democrata e ser um educador, penso que por isso ele resolveu fazer esse monte de audiência, para ouvir as pessoas. Por quê? Porque a maconha para uso medicinal, para efeitos medicinais, se é que está comprovado realmente cientificamente, e ainda não tem comprovações científicas, é estudo, é alguns casos que deram certo, que melhorou, mas mesmo assim, se minimizar a dor de alguém que tem um filho tendo convulsão, nós temos que estar ao lado dessa mãe, dessa criança que tem convulsão. Ora, nós temos que estar ao lado. Mas ninguém precisa legalizar maconha para isso, não. Só uma portaria do ministro da Saúde, uma portaria da Anvisa, já resolve o problema deles. Olha, nós não temos perícia no INSS. O pedreiro cai, eles encostam ele de uma vez e dá a ele os proventos? Não. Ele tem que passar por uma perícia primeiro. Então é preciso que o Ministério da Saúde tire um corpo técnico que dê validade a esse tipo de medicamento e diga realmente tem esse efeito que estão dizendo e vai valer para o Brasil. O ministro faz uma portaria e então já pode dar o medicamento e deve dar. O medicamento realmente é gratuito, sem que tenha ônus para as famílias. Agora, plantar... Maconha não é remédio fumado, não. Plantar para fumar, o que há? Então, se a Anvisa, com uma portaria, uma resolução do Ministério, resolve essa questão medicinal, nós não precisamos de legalização. Então, o que eles estão fazendo? Vamos legalizar a pedofilia, porque tem pedófilo, tem gente que não vai recuperar, eles são compulsivos. Então legaliza, porque resolve o problema compulsivo deles. Então, é isso que eles estão querendo fazer. Aproveita a maré de que há uma comoção nacional com relação a essas pessoas enfermas, e é preciso comover mesmo, mas é preciso que a verdade venha à tona, e aí legalizamos, de uma vez. Só legalizando resolve o problema das pessoas que têm essa enfermidade. Mentira, mentira. O Ministério da Saúde pode, a Anvisa pode. Então, o que eu queria propor, se tivesse outra audiência, precisa trazer o ministro da Saúde, o presidente da Anvisa. E olha que a Anvisa precisa ser mais acelerada, porque a Anvisa não é essas cocadas todas, não. Olha só. Eu não participei de todas as audiências. A minha assessoria acompanhava tudo e me informava. E começou a garimpar tudo. E não sei por que cargas d'água vazou no canal de YouTube de um dos ativistas. Mas já havia chegado 2 semanas antes no meu gabinete. Essa peça que é muito importante. Aqui tem 29 minutos nesse DVD de um dos militantes, senador Fleury, senador Suplicy, organizador da movimentação, numa videoconferência com o grupo.
nessa videoconferência, ele começa a dizer assim: nós precisamos nos separar desse projeto do deputado João Willis. Que é o deputado João Willis, no projeto dele, quer legalizar a maconha e quer até anistia para os traficantes que estão presos. Jesus tem que voltar logo. Tem que voltar logo. Porque se Jesus não voltar logo, nós vamos parar onde? E ele fala, então nós temos que nos separar disso. Temos que fazer uma argumentação. Vamos investir tão somente na legalização para efeitos medicinais. Vamos esquecer essa história, essa discussão de legalização da maconha agora, porque não vai aprovar. Eles não vão aprovar, mas o uso medicinal eles aprovam. E aqui vem uma coisa grave que eu defendo porque conheço o caráter do senador Cristóvão. Ele fala que, inclusive, eu tenho conversado sobre isso em off com o senador Cristóvão Buarque. Isso é grave. Está aqui. Isso é grave. E nós vamos investir agora, vamos mudar a estratégia, vamos mudar a tática. E eles começam a desenhar uma nova tática para engrupir essa casa. Não vão nos engrupir. Sabe quem está falando aqui? Comandando essa audiência? Um deles, que esteve numa audiência e depois da sua fala falou assim: eu tenho comigo, quem precisar comprar é só falar comigo. Aqui dentro, numa audiência no Senado, recebeu voz de prisão de um cidadão e não saiu preso. Que mundo é que nós estamos vivendo? Eu tenho, debochou dessa casa? Eu tenho, quem quiser comprar fale comigo. É ele. Eu estou encaminhando agora a Polícia Federal, ao Ministro da Justiça, às autoridades competentes desse país, esse DVD, porque é uma orquestração, é organizado, é coisa de crime organizado, para que haja investigação. Pergunto, Vossa Excelência, senador Fleury, Vossa Excelência quer assinar o encaminhamento à Polícia Federal? Deus, por misericórdia, fez com que esse vídeo chegasse na nossa mão. Posso mandar um vídeo ao gabinete de Vossa Excelência? Passei um vídeo à mão do presidente Jorge Viana. Passarei um vídeo ao gabinete do senador Suplicy e de todos os 81 senadores dessa casa. Ontem, na mesma audiência, eu passei o DVD à mão do senador Cristóvão para que ele pudesse ver aquele cidadão armando um esquema e citando o nome dele. A frente está posta. A primeira assinatura será uma frente mista. Tenho certeza que nós teremos maioria absoluta da Câmara dos Deputados e maioria absoluta dessa casa. E nós não vamos permitir. Porque se nós legalizarmos maconha aqui agora, amanhã nós vamos ter que abrir uma cota para eles no serviço público. Amanhã terá uma cota para eles nas universidades. Amanhã será feito o PL 122. Se você não admitir alguém no seu gabinete, ou na sua empresa, ou na sua lojinha que fuma maconha, você pega 7 anos de cadeia, porque você está discriminando. Se você demitir, você pega mais 5, porque você está discriminando. Se você descobre que alguém é maconheiro e não alugou sua casa para ele, você pega 5 anos de cadeia. Igual no PL 122. Se você não alugar a casa para o homossexual, você pega 7 anos de cadeia. Se você demitir ele, você pega mais 7. Olha, vamos criar um império. Que país é esse? Eu quero dizer ao senhor... Meu querido senador Jorge Viana, eu não vim aqui para isso. Eu vim defender o que eu creio. E um homem é a sua crença. O homem são os seus valores. E eu não vou abrir mão daquilo que eu creio. Não vou fazer média com ninguém. Se depender só de mim, eu podia dar uma palavra final nessa tribuna. Ninguém legaliza a maconha no Brasil. Mas não depende só de mim. Depende do senhor, depende do senhor. Depende daqueles que amam essa nação e amam as famílias. Imprimir mais essa derrota em nome da vida, em nome da família, em nome daqueles que acreditam na família. O que esse país precisa, seja quem for o próximo governador, espero que seja esse, o meu, presidente da República. Espero que seja ele. Seja quem for. É preciso restituir a 6368, que institui estudo sobre droga nas escolas do Brasil. Ontem eu disse isso ao educador
que tem meu respeito, esse professor querido e respeitado Cristóvão Buarque. Família educa, escola abre janela para o conhecimento. Quem educa é pai e mãe. A formação de um homem se dá pela informação. A falta de informação produz a deformidade. Nós não informamos, então é preciso colocar estudo sobre droga nas escolas do Brasil. A historicidade das drogas, seus malefícios morais. Pais e familiares. Se um homem vai numa estrada e lá tem uma placa, e ele olha para a placa e diz: a 300 metros a ponte caiu, ele não tem chance nenhuma de cair no abismo, porque ele sabe ler. E o homem que não sabe ler, ele tem 100% de chance de cair no abismo. Se você informa a criança, ainda na sua tenra idade, a respeito do abismo das drogas, ele terá 100% de chance de não cair por causa da formação. Mas se você nega a informação, ele terá 100% de chance de cair. E encerro a minha fala dentro desse contexto, citando a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não desviará dele.